A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar com o compositor, contrabaixista, arranjador e produtor musical Felipe Marostica, mais conhecido como Fi Marostica. Ele está lançando o seu primeiro álbum solo autoral, Visão do Mar, com participações de Filó Machado, Mônica Salmazo, Tatiana Parra e Vanessa Moreno. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e agora a gente vai para o estúdio do Fi Marostica. O Fi Marostica é um grande músico, instrumentista, compositor, arranjador, produtor musical e trabalha com todo mundo, com todas as grandes cantoras do Brasil, né? E também produz muitos discos e tal. Só que agora tem uma hora que o músico, né, que tem tanto som na cabeça, que quer lançar o trabalho autoral. E agora, finalmente, Visão do Mar é o trabalho, o álbum solo autoral do Fi Marostica. Bem-vindo aqui na Rádio Brasil Atual, aqui no YouTube, como sempre, né, Fi? Um abração para você. Obrigado E finalmente, demais, né, esse disco aí, eu acho que a gente já estava falando quando você foi lá no estúdio com a Vanessa verdade, Morena. Já estava falando sobre isso. Já estava pairando aí nas Pairando. ideias. É legal, né, quando você começa, depois de tantos trabalhos, poder fazer um trabalho pessoal, né? É Não gostoso. sei porque o artista tenha uma necessidade. É legal você fazer o disco dos outros. Eu acho que você tem prazer de acompanhar todo mundo. Eu vejo isso, né? Em todos os seus Com trabalhos, certeza. né? Trabalho com a Fabiana Costa, com a Vanessa Moreno, enfim. Vários trabalhos que você faz que eu acho que você tem muito prazer. Mas uma hora de poder fazer o seu disco, demorou quanto tempo para sair esse trabalho? Primeira Olha pergunta. Só. Colibri, primeiramente, obrigado demais pelo convite. Você é da casa, tranquilo. Prazerzaço. Para quem acompanha a Obrigado Hora mesmo. do Rango, agora nós estamos aqui no Colibri na Quarentena, só para lembrar que o Fi e a Vanessa Moreno estiveram ao vivo no estúdio em 2018, né? Em agosto de 2018, dia 21 de agosto de 2018, e a Alice tinha acabado de nascer e eles não tiveram problema. Levaram a Alice, ela chorou, cantou e participou do programa, né? Foi muito legal. Ela sempre está no... E vocês levaram ela no estúdio, foi muito bacana, Alice. Depois a gente vai falar dela, que tem uma música para ela e também ela fez a capa do disco. Tem muitas histórias. Mas vamos começar, antes de mais nada, explicar aí esse tempo todo, né? Que demorou. Como é que foi? Sim. Então, na verdade, assim, depois que eu realmente foquei e falei, eu quero fazer esse disco, tá na hora de fazer esse disco, as coisas não demoraram muito, né? Mas até então ficava sempre pairando a ideia, né? Pô, seria legal, tenho várias composições e queria registrar isso. Só que, como você disse, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com as outras pessoas, em acompanhar, Então, assim, os outros trabalhos acabavam sempre passando na frente, né? Sabe? Umas coisas mais urgentes e, tem tal trabalho, convite para um trabalho, para outro, o disco solo acabava sendo empurrado um pouquinho. Não, beleza, agora não vai dar tempo de ver isso aqui, vamos fazer essas coisas que estão mais aqui mais de urgência, que vão aparecendo. Só que aí, devagar, essa vontade foi ficando maior e aí realmente eu me organizei para isso, né? Depois dessa organização, aí não foi demorado, assim. Aí tinham várias músicas que eu não tinha ainda escrito, né? Feito partitura das músicas e tal. Então, teve essa parte, né, do processo, quando eu decidi mesmo de escrever essas partituras. E eu tinha muito na cabeça os músicos que eu queria que participassem, né? E deu certo, assim, todos que eu convidei toparam e foi uma alegria para mim ter esses grandes músicos comigo que são inspirações para mim, que é o Alexandre Ribeiro no clarinete, clarone, o Thiago Costa no piano, Rhodes e Wurlitzer, o Kleber Almeida na bateria.
E aí tiveram algumas participações também, né? Que a gente pode ir falando Vai aqui, né? contar as cantoras todas que participaram e o As cantor, o Filó cantoras todas. Machado também, né? Que Isso. participaram. Inclusive E fez baixo não aniversário precisa, ontem. né? Baixo parece que você resolve o problema lá no baixo. Não precisa convidar ninguém para o baixo, né? Então, baixo já tinha um rapaz aí que dava para quebrar o galho. Não, o Fih é baixista dos melhores aqui do Brasil, né? E aí Isso. também não vai também contratar mais um baixista e tal. Se bem que você podia só ficar, né, na direção do trabalho, mas aí tocar Seria também gostoso ouvir de fora também, mas é é, que a gente gosta muito de tocar, né? Então, não tem jeito. Agora, ô Fih, uma coisa, você, nessa história toda aí, você fez isso antes da pandemia ou durante? Quer dizer, porque eu então, perguntei para a Vanessa, quando a gente começou, né, no Colibri na Quarentena, as dificuldades, né, da pandemia e todos os relatos que a gente ouve de todos os artistas, né? Que vem um negócio, você faz muito show, apresentação sim, dos projetos, aí vocês pararam lá por volta de março, meio de março, parou tudo, né, oficialmente. sim. E aí eu queria saber como é que você lidou com isso e quando você gravou esse trabalho, se foi um trabalho que você gravou antes da pandemia ou durante, por favor. Então, foi antes da pandemia que eu gravei. A gente gravou no finalzinho de dezembro de 2019. Se eu não me engano, dia 20 e pouco, assim, eu não lembro exatamente o dia. Mas a gente fez o registro e teriam todos os processos pós-gravação, né, de mixagem, masterização, que aí foi feito durante a pandemia. Mas assim, a gente já tinha registrado tudo, esse trâmite de ir os músicos para o estúdio e tal, isso foi feito antes da pandemia. Aí a finalização foi feita durante. Inclusive, você até comentou, tem essa curiosidade da capa, né? Que foi uma Alice, minha filha, que acabou fazendo essa pintura que virou a capa, né? Ela está com E 3 anos agora, né? Desde que a ela vai última fazer conversa. 3 anos. Já estreou na rádio, chorando ali com você. Uma Já... delícia. Beleza. Vai você falar para ela, quando você for contar a história dela, ela falou, pai, como é que foi o negócio? Quando é que eu comecei? Olha, na rádio, você começou Verdade, com 6 meses. Verdade. E aí, na verdade, teve essa pós-produção aí do trabalho, né, de mix e master que a gente fez à distância, foi o Adonias Júnior que fez. E aí a gente tem vários recursos, né, que a gente foi explorando nesse momento, né? Fomos obrigados a explorar alguns recursos para facilitar, né, essa coisa durante o isolamento. E aí tem um programa que a gente conseguia mixar real time, assim, ele abria lá e ia mexendo nas coisas, eu através de um link ia ouvindo aqui, a gente ia se falando por WhatsApp. E isso facilitou muito. Então, assim, então vocês estão assistindo, só para entender, isso é bom, porque nós estamos aprendendo, né? Sim, nós estamos muito. aprendendo a transmitir por aqui, você está com o Sim. microfone, eu também, a gente está, Sim. né? E aí, como é que é o negócio? Então, você pelo WhatsApp, você ia comentando com ele, e você tinha um link pelo computador que você ouvia em tempo real, ele soltava lá e você ele ficava soltava, ouvindo. Assim, tinha assim, alguns segundos de delay, assim, mas que não afetava assim, no trabalho como um todo, não era um problema, não. Então, ele soltava lá, né, no estúdio, e eu ia ouvindo a referência que ele tinha lá do monitor dele, dos monitores de referência, né, do estúdio. E assim a gente ia falando esse programa, ele não tem um chat, assim, então a gente pegava o WhatsApp mesmo e virava e ia o falando chat por lá. do programa, tá certo, é isso mesmo. E aí foi ótimo, assim, para agilizar aí você fala, aumenta o baixo, Isso, ele ia fazendo na hora. Não. Rapaz, você sabe que eu não gosto de baixo alto, não, viu? Eu fico, vixi. Tem alguns problemas, inclusive. Não, esse eu tô aumentar esse baixo, não. Tô brincando com o Fih, que é essa história dos músicos, né? Que o músico às vezes fala, aumenta o meu instrumento. Guitarrista, que é aqueles de rock and roll, né? O cara é famoso por ele é isso. capaz de até a bateria, ele não quer ouvir mais que ele. Né? Então o som dele primeiro. O baixo o cara não tá vendo nem ouvindo. Vixe, baixo mas isso lenda. é folclore dos músicos, né? Folclore dos músicos. Mano, aumenta o som, aumenta o meu som e vejo o resto. É nada, o disco é seu, você tem que cuidar da sonoridade completa, né? Completa, com certeza.
E na verdade isso já vinha sendo uma experiência assim, né? Como uma experiência que eu tenho gostado muito de estar como produtor de alguns trabalhos, né? E estando como produtor, na maioria deles eu também estou tocando. Então é uma chavinha que você tem que girar que para mim é muito, eu gosto muito, assim, que é você tá ali, né? Nessa função do baixo, né? Mas com a cabeça sempre no todo, assim, sai Ouvir aquela tudo, né? preocupação de, nossa, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, o que vai ser. Então eu gostei disso, que acaba ficando ainda o meu tocar vai para um lugar mais orgânico, assim, que eu gosto muito, porque você Legal, tá sempre com a cabeça num bacana. ouvido do todo, né? Agora, Fih, você se lançou agora esse ano, né? O trabalho, né? Está lançando Foi agora, sim. lançou o single também antes, né? Acho que junto também. Não sei como é que foi o processo. Foi um pouquinho antes, acho que talvez uns 15 dias antes. Certo. E agora o disco está sendo lançado oficialmente esse ano e tal. Muito legal. Agora, e na pandemia você se virou como? Porque aí você não tinha mais show, você ficou só trabalhando em estúdio, já que você produtor não teve muito problema, né? Aliás, É, até trabalhou mais no estúdio, você alguns, né? sabe, eu trabalhei bastante, viu, Colibri? Graças a Deus. Assim, eu já estava fazendo gravações aqui em casa, né? Eu acabo trabalhando bastante em estúdio, gravando várias coisas, assim, e isso já vinha sendo uma preocupação, assim, no estúdio como sideman mesmo, como Hum, baixista, né? hum, O produtor é mais recente mesmo, mas eu já hum. venho trabalhando como baixista em estúdio há bastante tempo, assim. E aí já tinha vindo essa preocupação de ter um setup legal para gravação em casa, porque volta e meia precisa de uma coisa mais urgente Claro. e que você grave à distância já, né? Mesmo antes da pandemia. Então eu já estava aqui com um equipamento bacana, assim, preparado para essas gravações de contrabaixo, né? Então eu acabei fazendo bastante coisa, assim. Aí entrou a pandemia, eu já tinha dado essa sorte de estar com o equipamento organizado aqui, né? Não ter que sair correndo, como tive muitos amigos que tiveram que fazer Verdade. isso, né? Sair correndo atrás de coisas, porque não ia ter outro jeito, né? A Não gente ia ia ter dar que para ficar saindo, produzir tem que de trabalhar casa. em casa mesmo, né? É, E então, desde que vocês trabalham, agora mudou um pouco, né, o processo. O nosso querido Dante Ozzetti disse que quando tiver o 5G, você vai poder fazer tudo online mesmo e com som sem delay. Falou, o Dante Ozzetti é, tá otimista. Vamos ver. Dante, querido. Ele falou Inclusive eu que vai. gravei algum, Vale? Não, inclusive eu gravei algumas coisas com o Dante aí que ele estava produzindo aí na pandemia, uns Então, mas projetos dele. quando puder transmitir, né, ao vivo, É. aí Você eu vou sabe gostar que mais, porque eu vou poder fazer o programa, ouvir você tocar ao vivo também, que é mais é legal, né? verdade. Você É. sabe que tem um programa já. Quem eu vi usando foi o Hamilton de Holanda, ele falando também sobre esse programa, que é o Jan Kazan, ele chama. Jean E as Kazan. pessoas estavam começando a fazer ensaios com ele e falando super bem, assim. Uma coisa de delay muito pequena, dava para ensaiar real time, cada um do seu canto. É. Não dá E- para gravar, mas dá para ensaiar, que já é uma coisa É, bacana, né? Isso aí. é, Não, e gravação, vocês da área de música, né, que estão sempre atentos às tecnologias, aos plugins, aos sim, efeitos e tudo mais, vocês há muito tempo têm feito, o sujeito, até um saxofonista lá não sei aonde, que é um cara bacana, teu amigo, mas não mora no Brasil, mas o cara fazia sim, ali o sax, você mandava para ele a partitura, sim. mandava a base do Ah, som e o cara sim, gravava coisa fina, sim, né? Então você já verdade. tem essa tecnologia e Isso eu agora já. acho que tem que se aperfeiçoar mais ainda por causa do live aqui, né? É, Da transmissão que tem que melhorar, né? Até é verdade. eu quero muito atento para ouvir vocês fazerem, por exemplo, transmitir um programa e vocês estão no estúdio, né? Para tocar com a gente, como Sim, se eu não posso estar fisicamente mais é próximo, né? legal demais. Que a gente fazia Uhum. aquela aglomeração, que vocês lembram? Sim, que é boa demais. É É saudade, né? boa, é saudade. Aquele pãozinho de queijo. E lembrou do pão de queijo, isso aí. Então, enfim, essas coisas, né? É isso. Agora, Fih, vamos ouvir a primeira faixa Primeira Bora. faixa não, vamos ouvir o disco, que der Vamos. para ouvir do disco aqui, e você vai comentando. A ideia inicial, Maravilha. você tinha as canções de algum tempo, e aí Sim, você queria ter sempre
um cantor, uma cantora que não tem a letra, mas que canta, como chama? Vocalize, eu não sei como é que se chama. Vocalize. Vocalize, né? Vocalize. Eu falei Eu vocalize porque eu sempre... sou metido, sem querer, que Você não é é chique. vocalize. Então você chamou o Filó Machado, a Mônica O Filó, Salmazo, a Mônica, a Vanessa, a Tatiana Parra. Eu sempre, para mim, assim, eu sempre fui muito ligado na canção, sabe, Colibri? Sempre foi uma coisa muito forte para mim. Sempre ouvi muito, desde muito pequeno. Meus pais sempre ouviram muito, conheci muita coisa através dos meus pais, né? Rosa Passos, muita coisa que eles ouviam, de Djavan, Chico. Então, eu tenho essa coisa com a canção muito forte, assim. E a voz, para mim, é o instrumento mais orgânico de todos, né? A coisa mais fluida, mais... Se é que dá para falar como um instrumento orgânico, você matou o pau, né? Porque é orgânico. É um instrumento... total. Literalmente orgânico. Literalmente orgânico, Então eu gosto muito de trazer essa coisa, mesmo sem as palavras, né, quando é instrumental, mas a voz, eu acho que ela traz uma vida para essas melodias, né? Ela estando ali entrelaçada com elas, eu gosto muito, assim, sempre foi uma coisa que eu... Legal. Então eu já pensava elas com essa coisa de ter uma voz. E não teve nenhuma vontadezinha de ter uma letra, a Vanessa de repente botar uma letra? Olha, já tinha Visão do Mar, que é o nome do disco, tem uma letra de uma querida amiga manauara, chamada Ellen Fernandes, cantora também. Inclusive eu produzi o disco dela recentemente, foi lançado em 2019. E já tem uma letra, inclusive ela já foi gravado com letra no primeiro disco Vem Ver, que eu tenho com a Vanessa. Ela tem gravado com letra. E também no disco solo da Vanessa, Em Movimento, tem ela gravado também com letra. Então, mas aí você quis fazer uma coisa mais instrumental. Eu quis fazer instrumental mesmo, Então, na verdade, depende do momento. Eu pegar qualquer canção sua, né, de repente pode ter uma letra ou não aí, mas como é um disco de músico, tem que ter os instrumentos orgânicos. Essa é uma coisa verdade. mais de valorizar a sonoridade e tal, né? Não, nada contra quem faz a letra, mas sim, né, não. eu sei que a canção tem toda essa coisa completa da letra, que é bonita e tal, uma letra que valoriza a música, mas você quer fazer o instrumental. E esse programa aqui, dessa rádio, a gente gosta de tocar música instrumental também, que é uma coisa que falta muito, e falta muito estímulo, né? A música instrumental. Sim. O que a gente vai ouvir? O que você sugere assim para a gente abrir aqui? Tem Olha, Visão podemos do Mar? abrir com o Nino e Cal, que foi o primeiro single que saiu. A gente pode ouvir ela, acho que é uma boa. Ela que foi Nino e Cal. Fala um pouquinho do Nino e Cal. Sei que tem a participação do querido Filó Machado. É um som incrível. Aliás, uma das que eu mais gostei do disco. Que tremendo legal. balanço, pá, aquela coisa, né? Bacana mesmo, bem instrumental, bem legal, bem tocado e uma música linda. Fala um pouquinho mais do Nino e Cal. Então, Nino e Cal, na verdade, foi um apelido que a Alice, minha filha, deu para dois gatinhos, né? Que é o Nico e o Pascoal. E ela chama eles de Nino e Cal. E eu sempre tive uma ligação muito forte assim com os animais, gosto muito, desde muito pequeno, assim. E, inclusive, no disco tem mais músicas para bichinhos que passaram pela minha vida aí. E eu sempre gostava, eu tenho uma coisa de dormir tarde, né? Não tem como, assim, não consigo dormir cedo. E aí eu sempre observava muito as peripécias dos dois, né? Que os gatinhos também, eles acordam lá pelas 2 da manhã, né? Os bichinhos ligam na tomada, né? E aí, às vezes, às vezes estava com o violão, assim, sentado e tocando um pouco. E aí eles começavam o fuzuê deles e eu achava sensacional. Tinha dias que eu ficava, tipo, só observando eles começando essa brincadeira, e essa melodia veio numa viagem dessa aí, vendo eles brincarem na madrugada, assim, eu tava com o violão e aí foi surgindo essa melodia, e aí eu dei esse nome de Nino e Cal pelo jeito carinhoso que a Alice apelidou o Nico e o Pascoal.
Então Legal. é a música para esses dois gatinhos e tem a participação do grande mestre, né? Que eu sou fã demais e Idem. ele me deu essa alegria aí de participar. Inclusive foi aniversário dele ontem, né? Grande mestre Filó, parabéns. Filó Machado, grande figura. E aí tem a participação dele aí, até porque essa música eu pensei nesse balanço que foi um balanço que eu aprendi com o Filó, assim, ouvindo o Filó. Cara, Esse ele samba tem um swing funk, incrível, né? Incrível. É demais, é incrível. Tem um Então, netinho aí, dele também que foi no estúdio lá que toca. Netinho, Nossa, Felipe, meu. é incrível. Felipe, demais. nossa. Ali tá no sangue ali o balanço, né? O cara é impressionante. E o Serginho também, né? Outro filho dele, batera, que é incrível. Serginho Machado. E o Celso Machado, que é um grande violonista. Também o Celso, que eu conheci na época do Clube do Choro. Ih, a história vai para longe aí o negócio. Celso Machado é uma grande figura também. Demais. Tá fora do Brasil, né? Já há um tempão. Sim. Isso aí, então, Fih, vamos ouvir então esse balanço. Você tá me agradando já, logo de cara, que é uma das faixas que eu mais gostei. Você já falou que tem um balanço tremendo. Então vamos de Nino e Cal, com toda essa turma, falando que, né, a turma toda, Alexandre Ribeiro tocando, Thiago Costa no piano, Alexandre Ribeiro no clarinete, Thiago Costa piano, o Fino contrabaixo, o Kleber Almeida na bateria e no vocal mandando bala Filó Machado. Vamos rodar. Nino e Cal, roda!
Estamos de volta aqui com o produtor, instrumentista, contrabaixista, compositor, tudo isso, Fi Maróstica. O Fi, eu sempre falo assim, o Fi Maróstica, a gente usa o nome completo, né? Eu não sei se as pessoas se chamam de Fi, né? Claro, em casa deve se chamar Fi, mas Sim. o Fi veio de onde? Você já me contou, mas eu esqueci. Meu nome é Felipe com I mesmo, né? É o Felipe, né? E aí, desde pequeno, sempre todo mundo assim me chamou de Fi, foi ficando. Felipe era só para a hora que o negócio ficava ruim. A sua mãe fala, era... Felipe, vem aqui. Aí, Felipe, aí já... Mas grafado com I, né? Não era um apelido, né? O seu nome mesmo é Felipe com I, né? Isso, é Felipe com I mesmo. É isso aí. Então. Daí veio o e um pouquinho dessa história aqui, para quem não conhece, a gente tá curtindo o seu som, já acabou de ouvir a primeira faixa do disco autoral, Visão do Mar. Conta um pouquinho da história. Você é aqui de São Paulo, você é de Ourinhos, do interior. Conta aí a história. Então, eu sou de Ourinhos, né? Uma cidade no interior de São Paulo, divisa com o Paraná. E minha história musical começou lá, né? Minha família toda é muito musical, assim, não tem nenhum músico profissional, mas todo mundo é muito ligado com a música, assim. Então, sempre tive contato desde muito cedo, como eu disse, meus pais sempre ouviram músicas, né, de Chico Buarque, Rosa Passos, Djavan, sempre foi a sonoridade que permeou ali a minha infância. E assim, a gente nessa fase não dá muita bola, né? Mas tá entrando ali, em algum lugar tá entrando essa música, né? Mas você não fala, beleza, não me ouvia, não achava, nossa. Você é músico, vou trabalhar como músico, não tinha essa Não, imagina, não, era só uma coisa, era um som ali que rodava, eu achava agradável, só que não tinha aquela coisa de dar uma atenção, né? E aí, devagar, as coisas foram acontecendo, sempre tinha os encontros de final de ano, né? Ou todo domingo, na casa da avó, todo mundo, meu pai e meu tio tinham uma dupla de moda de viola, e assim, a gente sempre estava tocando, assim, nos encontros, né? E cada um pegava uma percussão, uma coisa, meu tio tocava violão e todo mundo cantando. E isso foi me aproximando, assim, de uma certa forma, da música. E depois, meu irmão mais velho também tocava guitarra, violão e cantava também. E eles tinham uma banda de rock lá em Ourinhos, que inclusive era uma banda badalada lá dos adolescentes, né? Todo mundo novo, assim. Fala um nome, que deve ser um nome legal, essas bandas de rock. Cogumelo. Né? Cogumelo! Que legal. Banda Cogumelo. E aí aconteceu E assim, eles ensaiavam na casa dos meus pais, né? A casa que eu morava na época. Tinha um quartinho lá no fundo, eles ensaiavam lá. E eu era frequentador assíduo dos ensaios, amava, adorava, ficava vendo, assistia todos os ensaios. E eu gostava muito, e ficava tudo montado lá na sala de casa, né? Nesse quartinho da casa dos meus pais. Tudo, tava bateria montada, teclado, violão, guitarra, baixo, ficava tudo lá, o circo armado. E aí eu chegava da escola, ou antes de ir para a escola, não lembro exatamente, eu ficava lá enfurnado nesse quartinho. E brincando com as coisas, não tinha, né? Não tinha Onde está o Felipe? A turma falava, está lá no quarto. Tá lá no quartinho lá. E ficava lá, adorava ficar lá. E aí até que um dia os caras da banda, meus irmãos, meus amigos queridos, o Felipe Cobian, que todo mundo toca ainda. O Felipe tem outra profissão também, um grande baterista. O Glauber Seixas, que é um grande amigo também e que seguiu na música. O Glauber tem aí vários trabalhos. Estava morando no Rio, agora está aqui em São Paulo. Um grande violonista.
E ele me ajudou muito aí nesse processo na chegada da banda, porque apesar dele ser um ano mais velho que eu só, ele tinha uma ligação com a música de bem antes, assim. Então ele Uhum. já estava bem avançado e ele que me ajudava a tirar as músicas. Então, aí eu atropelei aqui, mas aí o Fernando, que era o baixista, Fernando Reginato, foi morar fora do país. Ele ia morar nos Estados Unidos. E aí os caras não, pô, e agora o que que nós vamos fazer? Aí eles decidiram que eles iam me chamar para tocar na banda. E eu não tocava nada, assim, só brincava com os instrumentos. E aí um dia eles chegaram, Fih, você quer entrar na banda? Deu, pô, imagina, é coisa que eu mais quero, né? Era super fã. E aí eles falaram, então você vai tocar baixo, tá? O Del, né, o apelido do Fernando, Del vai viajar para fora. E, cara, se você quiser entrar na banda, você se vira aí, aprende a tocar esse instrumento e vamos que vamos. Deu, pô, demorou, né? Aí minhas brincadeiras já começaram a ser mais focadas no contrabaixo. A hora que eu chegava lá no quartinho, eu já ia lá para ir experimentando. E aí o Glauber me ajudou muito, assim, porque ainda não conseguia tirar música de ouvido, nada, né? Era bem devagar esse processo. E aí ele me ensinava as músicas, ó, isso aqui, fi, pega isso aqui. E aí eu já comecei a tocar com eles. E depois que eu fui atrás de entender, né, de entrar numa escola, e tinha escola municipal lá de música de Ourinhos, que eu comecei a estudar lá, comecei a fazer... Primeiro, eu entrei na municipal que tinha o curso de música erudita, né? Aí eu entrei no contrabaixo acústico, clássico mesmo, com o professor Jefferson. E aí depois abriu o curso de música popular também nessa escola de municipal. E aí tinha uma outra escola lá na cidade que era do pessoal que estava estudando em Tatuí, um conservatório que tem aqui no interior de São Paulo. Sim, super conservatório, muito legal. É. E aí eu comecei a frequentar também essa escola, conhecer o pessoal. E aí, através deles, eu comecei a ter essa vontade de também estudar em Tatuí, que eram super músicos que estavam lá, inclusive músicos sempre que estão sempre atuando. Aí tem o grande JP, que é meu irmãozão também, um grande saxofonista, que hoje em dia toca com o Hermeto. E a gente cresceu junto, assim, ele me ajudou muito. Ele também ele já era já estava mais tempo na música, né? Então eles foram meus professores, assim. O JP, o saudoso Donato, que era também um grande baterista, que infelizmente partiu aí há um tempinho, e o Alisson, guitarrista, enfim, todos que estavam frequentando esse conservatório. E aí eu comecei a estudar nesse conservatório, e aí teve um Aí você cara foi muito... para, você saiu de Ourinhos, foi para Tatuí? Depois fui para Estudar Tatuí, diretamente. De direto. Ourinhos foi Aí, para Tatuí. de Ourinhos para Morar lá, Tatuí. claro, morar lá. Morei lá, morei 5 anos lá, até terminar o curso. E aí, na verdade, no último ano de Lá você Tatuí, fez violão, contrabaixo, música popular, música erudita, tudo? isso era o curso de música popular que tinha lá, que era um curso super bacana, inclusive super, entre aspas, aí, inovador aí no que a gente tinha de coisa organizada didaticamente, né, para música popular, com grandes professores, inclusive o Clebão, que eu tenho a alegria de estar aí no disco, foi um professor meu lá em Tatuí. Ele dava aula de Legal. bateria lá e de percussão complementar. E eu fazia aula de percussão complementar com ele. E aí aí eu tive grandes mestres lá, assim, que o Fábio Leal, guitarrista, o Rodrigo Digão Braz, o André Marques, que também é pianista do Hermeto, dava aula lá, o Sérgio Frigério, Fabinho Gouveia, muitos professores incríveis. E aí sim, né? Aí eu fui mergulhando mesmo cada vez mais, né? Na verdade, Aí, nessa ida para Tatuí já estava tudo decidido na minha cabeça que era isso que eu queria fazer. aí Já trabalhava você já com... tocou profissionalmente, já ganhava Já para antes disso, já já, com a né? banda a gente já Do fazia coisas. Cogumelo, depois do Cogumelo, você montou que banda? Montou banda lá em Tatuí, Então, disso? Fale. então em Tatuí, lá em Ourinhos antes teve Cogumelo, que isso eu tinha 14 para 15 anos assim.
Aí depois eu trabalhei numas bandas de baile lá em Tatuí, em Ourinhos também. Isso é E muito legal, né, ô Fico? A é, gente fala, é um clichê, né? Eu falo sempre, mas o que dá de quilômetro rodado no cara que é, toca baile, que tem que vixe, mudar, tem que acompanhar qualquer tipo de música, sem preconceito. O cara é, tem que fazer o baile. Aí o cara fala, mas oh, então isso dá uma cancha assim pro cara, é, né? Para dá, tocar, com é muito certeza. importante você tocar em baile. Uma escola muito legal, é. Né? Porque o cara você não vai tocar tudo que você gosta, né? Você toca as coisas que você Não, não... não, Ao contrário. com certeza, Mas com tem que certeza. acompanhar aí, tem que tocar. De repente você está tocando baixo lá, sei lá, de outra coisa, e te dá uma É, experiência que oh, acaba, no com fim, certeza. ajudando, né? A tua vida toda. Agregando, né? É Agregando legal, coisas. maravilhoso isso. E aí depois tive outras bandas lá também, tinha uma banda que chamava Dita, que aí era um repertório mais, a gente tocava muito Led Zeppelin, Frank Zappa, era um O cara é negócio mais lá roqueiro, do... pô. Era do rock. E, e aí depois lá em Tatuí era diferente, assim, lá por incrível que parível, lá não É. tinha muito essa coisa do... A gente tocava muito focado nos estudos, assim, queria tocar essa música instrumental, mas como a gente tinha acesso a bolsas de estudo lá, e tinha, assim, uma... Interior era muito barato, né? Eu lembro que eu morava numa casa, com 8 amigos. E assim, a gente tinha um quarto para cada um. Era uma casa bem antiga, assim, mas tinha um quarto para cada um. A gente morando num esqueminha bacana, assim. E aí tinha uma moça que ia ajudar a gente 2 dias por semana e ela dava uma geralzinha na casa e fazia uma panelada de arroz e feijão pra gente, assim, que já ficava. A gente morava do lado de um açougue, de um mercadinho lá, e aí cada um ficava à vontade para pegar o que queria. Então era um Pegava um esquema que a bifinho e gente... matava arroz, feijão, bifinho, estava feito. Isso já era. Eles vendiam um bifinho temperado lá, você pedia 2, já dava pro... É aquele esquemão, estudante, né, tentando economizar o máximo possível. Só que aí eu lembro até hoje que não me sai da cabeça, assim, quando eu vejo o preço das coisas, eu sempre lembro dessa coisa em Tatuí, dessa fase que eu pagava, era tipo R$ 115 por mês para morar na casa, Olha, a gente somava tudo, a gente comprava o arroz e feijão no começo do mês, essa moça que ajudava a gente 2 vezes por semana, água, luz, tudo. O geral dava R$ 115 por mês para cada um. É até parece louco. até Eu uma. penso isso e falo, meu Deus, como assim, bicho? Que ano que Existiu foi isso isso aí, aí? mais ou menos? Tô pensando, Isso não faz muito tempo isso. não, Faz. foi 2004, Olha só, 2005, tá vendo? Que loucura, né? Bom, né? e aí você veio para São Paulo, como é que foi? Não, daqui a pouco Aí, você conta. Espera aí, pô, beleza. daqui a pouco nós estamos fazendo aqui o documentário do Fimarótica. Daqui a pouco a gente faz o segundo capítulo da minissérie, que você já está lá em Tatuí. Depois você vem para São Paulo, aí começa a gravar disco, enfim. Depois é outra história. Bora. Vamos ouvir qual agora? O que você sugere? Vamos ouvir o Visão do Mar, que é a que dá nome ao disco, né? Essa composição minha com letra da Ellen Fernandes, mas que no disco não foi com letra, né? Uhum. E tem a participação da grande e querida também, Mônica Salmazo, também no Vocalize. E também a base, né, do disco, que é esse quarteto, Alexandre Ribeiro, Clarone. No Visão do Mar ele toca Clarone também. Clarone e clarinete, aí o Thiago Costa de piano e o Kleber Almeida de bateria. E aí o Clebão também gravou uns efeitos de cachixi, umas coisas que ele tocou junto com a bateria, assim. Legal. Mas é isso aí. Então roda, roda.
Estamos de volta aqui com o Fih Maróstica, está falando do primeiro trabalho solo dele, autoral, Visão do Mar, e está contando a história dele aqui. Nós já tivemos lá em Ourinhos, com a família, a banda Cogumelo, aí nós seguimos em frente, os irmãos, os primeiros momentos tocando rock and roll, aí depois indo para o Conservatório de Tatuí, que é uma escola incrível para grandes músicos brasileiros, e está sendo até hoje, né, um trabalho. Parece que está com problema de verba lá, né? Sempre vem reclamar aqui comigo o pessoal na rádio, né? Mas Teve um problema aí recente. mas é um espaço para o ensino da música fundamental. Sim. Aí você estava lá com a turma toda, né? Economizando um dinheirinho, trabalhando. E aí, quando que você vem para São Paulo? Quando tem uma virada aí nessa história? Como é que é? Tem. No segundo capítulo da nossa minissérie. Segue. No segundo capítulo tem essa vinda para São Paulo, né? Mais ou menos em 2009. 2009 eu ainda estava terminando umas coisas lá no conservatório, mas já estava uma grade mais tranquila, assim, de matérias e tal, de aulas. E eu comecei a me arriscar aqui em São Paulo, porque eu tinha essa vontade, né? Tinha muita coisa aqui que eu gostava dos músicos daqui, que eu sempre estava ouvindo e essa coisa de ter mais trabalho, né, do que no interior. Então a gente sempre fica com essa, né? Tipo, pô, vamos para São Paulo. Então aí eu fiz essa tentativa aí de vir para São Paulo, que eu quase desisti na primeira tentativa, mas porque é complexo, né? Você chega aqui do interior e as coisas demoram um pouco para acontecer, né? É uma coisa muito natural, né? Para você começar a trabalhar. Então isso me assustou, assim. Eu falei, bicho, não vai rolar, não vai dar para segurar essa onda, vou ter que voltar. E aí inclusive eu voltei a primeira vez, eu comecei a estudar na faculdade Cantareira, aí foi isso, eu falei, vou para São Paulo, vou fazer uma faculdade, e aí eu falei, não, e aí, o que eu vou fazer? Aí eu queria pelo menos, eu já sabia da coisa da faculdade, que é complexo, né? Essa coisa da música popular na faculdade ainda é uma coisa que não é um curso que não é muito bem estruturado para o músico prático, né? Que não queira necessariamente seguir na academia, né? É uma coisa mais voltada para a academia mesmo. Você está tocando no ponto, Fih, que é um ponto aí que a gente comenta sempre aqui na rádio com vários músicos, inclusive os que trabalham na academia, né? Sim. Da USP. A USP até hoje ainda tem que romper, né? Parece que ainda tem muitos músicos lá e professores que querem romper essa coisa do erudito popular, que só pode o erudito e tal. E tem as experiências super exitosas aí da Unicamp, da Unirio, que aí são, né, que tem cadeiras de música popular brasileira, já estão trabalhando com a música popular há muito tempo, né? E acabando com essa coisa do erudito popular e tal, estudo da música, né? A música brasileira. E a música brasileira é tão rica que ela precisa ser muito estudada, tem que ter muito livro, tem que ter muita experiência, muito trabalho, né? Muito legal. Eu imagino que a dificuldade que foi, né, para você. E fora a questão financeira, vem para São Paulo, você estava gastando nem fala. nem então, 200 pau. Exatamente, é aquele susto, né? É tipo em todos os sentidos, assim. Você, os trabalhos não estão vindo e aí você já saía de casa já era uma pancada de grana. Só de você ter que ir num lugar no outro, passar o dia fora, que aqui você vai acostumando com isso. No interior não tem dessa de você passar o dia fora, né? É só se você for no churrasco, na chácara, que você vai passar o dia fora, porque para você voltar para casa, você dá uma pernadinha ali, você já está em casa e volta de novo. Aqui não, tudo longe, assim, coisa mais natural que tem é a gente passar o dia fora, né? Quando isso era possível, né? Antes da pandemia, a gente saía para fazer algum trabalho, já organizava e você voltava para cá, saía de manhã, voltava só de noite, né? É super comum aqui. O trânsito, o transporte coletivo, bom, aquelas coisas ruins da cidade grande que também tem coisas boas, né? Enfim. Claro, com certeza, com certeza. E aí você ficou na dúvida do vai, não vai, fica, não fica, e o que aconteceu? E aí eu ainda estava com alguns trabalhos lá em Tatuí, eu estava tocando no quarteto do Fábio Leal, que foi esse professor, que é um grande guitarrista, que a gente gravou 2 discos com esse quarteto. Tem nome, quarteto?
Não, é Fábio Leal mesmo, Fábio Leal Do Quarteto. Fábio Leal, quarteto do Fábio Leal. É isso. E aí a gente tava, aí eu tinha outros grupos lá em Tatuí, que a gente tem um grupo Sincado, que a gente também tem 2 discos gravados, que a gente também desenvolveu lá em Tatuí, foi um grupo que a gente juntou como grupo de estudo. Na verdade eu entrei depois, né? Era um grupo do JP, saxofonista, e do Guilherme Fante, guitarrista, que eles se juntaram para ter uma coisa mais prática do que estava se aprendendo ali no conservatório. E aí tiveram vários músicos que passaram aí nessa formação. Marcel Bottaro, grande baixista, o Felipe Brizola, grande baixista também. O Fulvio Moraes, grande batera, o Rodrigo Banha, grande batera. Então tiveram algumas pessoas que aí as pessoas iam encerrando o ciclo da escola ali e acabavam tendo que sair do grupo, né? E aí sempre entrava, e eu entrei nessa formação, eu que acabei gravando os 2 discos, que tem os 2 registros, eu que já estava na formação. E então Aí já tinham tem alguns registros trabalhos que eram gravados, né? Aí já tem as tem 2 primeiras coisas, discos. primeiras coisas suas já gravadas, nos seus trabalhos já Sim. gravados, né? O primeiro disco que eu gravei, se eu não me engano, foi em 2008. 2000, assim, de um jeito mais gravar um disco todo, né, sem ser aquela Entendi. coisa. Eu já gravava coisas no estúdio, mas assim, uma faixa aqui, uma coisa ali. Uhum. Mas de gravar um disco todo instrumental, assim, o primeiro foi em 2008, que foi um disco do Thiago Rigg, que é um guitarrista aqui de São Paulo. E a gente gravou, como que chama? Aprendendo a Ser Só, o disco. Eu acho que tem até nas plataformas. E aí aí meio que deslanchou, assim. Eu comecei a gravar bastante coisa a partir disso aí, tanto instrumental. Primeiro instrumental, eu entrei mais na coisa da gravação com a música instrumental e depois que fui abrindo para canção e para outra. Hoje em dia Aí você gravo já foi bastante. requisitado para trabalhar com outras figuras, trabalhando em estúdio já ou não? Não foi tão rápido assim, Colibri. Tiveram pessoas que foram muito Porque importantes. eu tô na história da minissérie do Fimarótica e aí já acho que, sabe aquela cara, o cara resuma 10 anos Já. depois, pá, cara já resolve tudo, né? Não, aí tiveram pessoas assim que foram muito importantes para essa coisa do estúdio para mim, assim, dessa experiência de estúdio. Porque eu era assim, até então, tava, apesar de sempre ter a ligação com a canção, tava muito focado na música instrumental. Então e assim, tinha um jeito muito ativo de estar presente ali na música, né, de o baixo mesmo e no estúdio, nessa coisa de você ser sideman, você tem que sempre jogar para o que está pedindo, né? Na verdade, para Claro. mim, depois eu fui aprendendo que eu gosto de olhar assim para todos os tipos de música, né? Sempre jogar para a música, né? E, e a música instrumental, naquela fase, para mim, novão e aprendendo um monte de coisa, às vezes não equilibrava bem isso aí, de querer tocar mais nota e aquele negócio. E aí eu fui tendo experiências no estúdio com o Thiago Big Rabelo, que é um grande batera aí que grava muita coisa em estúdio. E ele me chamou para fazer umas coisas. E eu não fiz bem, sabe assim, aquela chegada no estúdio inexperiente, só que ele realmente, acho que ele olhou e falou: "Bicho, eu vou dar um toque para esse moleque aí". Sabe assim, tipo, fica ó, assim, cara, me deu umas dicas assim com a experiência dele, grande de estúdio, né? Você estava meio performático, é isso? Você fazia muitos floreios? Né? Ou não tem nada a ver com isso? É assim, mais do que a música pedia, assim, queria, né, tá, na verdade era um jogo que eu estava acostumado a jogar, era esse mais cheio de firula, né? Boa, bem Depois colocado, eu cheio de firula. entendi que era. Porque tem muito músico, o instrumentista, né, que às vezes que tem qualidades, né, e tem virtuoso e tal, que às vezes o cara quer mostrar que toca muito, mas isso não contribui, né, para o todo, né? Isso aqui, às vezes Sim, menos é mais, né, aquela história. Ou sim, mais é menos, também, é, melhor dizendo. é. Mas aí eu não estava acostumado com esse jogo que é 2 toques na bola, né? Domina e passa. Isso, bem E que colocado. também é uma delícia de jogar. Tipo, opa, bicho, aqui pá, você tá jogando de outro jeito, é sem, não vou segurar a bola e querer fazer firula.
E não que eu gosto dos dois, né? Fico até assim, tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu vejo muitos músicos que tocam muita nota e colocam de um jeito muito incrível, que não soa aquela coisa de graça, né? Gratuita que está querendo mostrar. Então, performática, né? Eu quero mostrar que toco muito e tal. Não, tem muito Entendi. músico que toca muita nota e que coloca no lugar super certo, assim, que é uma delícia ouvir também, né? É isso aí. Bom, depois desses toques da música, dos amigos de estúdio, aí o que acontece? Daqui a pouco você conta mais um Tá bom. capítulo. Vamos ouvir agora mais uma, o que vai ser? Bora, vamos ouvir. Agora a gente pode ouvir a Alice. É uma música que eu fiz para minha filha, né? E ela sempre, ela estava muito presente no processo assim da gravação, sempre estava comigo no estúdio. E inclusive no EPK dá para ver, né? Tem um EPK do disco, então EPK é um teaser que está à disposição, que está na internet, que mostra um pouquinho o processo de gravação do disco, imagens de estúdio e tal. É isso, só para explicar. Aí. Maravilha. Então vamos ouvir o Alice? Bora ouvir o Alice. Roda! Salvou ele? Salvou ele. E salvou ele, vizinho. Salvou ele no céu. E caiu o bichinho. E caiu o bichinho. O papai pegou no dedo. O papai pegou na mão. Aí ele deu um bichinho. E bichinho.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Fi Maróstica, lançando o álbum solo musical dele, Visão do Mar, contando histórias da vida dele. Você nunca contou tanta história da sua vida agora, hein? Agora tá legal. Rapaz, é. Pô. Bom, aí depois dos toques dos amigos do estúdio, fala, não exagera aí, ô Fi, você tá exagerando e tal. Aí quando é que muda aí nesse processo? E aí foi uma coisa que foi caindo uma ficha, assim. É engraçado porque lá atrás eu tocava esse tipo de música, né? Pop, com a banda, rock. Só que essa experiência com a música instrumental em Tatuí tinha sido muito intensa e realmente mudado uma chavinha na minha cabeça. E foi realmente uma fase que eu parei de ouvir outras coisas. Eu adoro Michael Jackson, por exemplo. Eu ouço muito, eu adoro coisas de pop assim que eu sempre estou ouvindo, né? Volta e meia eu coloco, eu gosto de ouvir. E nessa fase eu estava realmente afastado de tudo isso, assim, de ouvir outras coisas. Estava muito focado na música instrumental. E aí, quando eu tive essa experiência, eu me estrepei, né? De ter que tocar menos nota, de ter que tocar aquelas notas cravadas com o bumbo, que é o que pedia, né? O baixo com o bumbo. E na música instrumental, a gente é acostumado a tocar mais solto, não tinha esse compromisso, né? De cravar o baixo com o bumbo da bateria, né? Aliás, vocês falam muito na cozinha, né? Que o baixo e a bateria, com complemento à base rítmica, né, de qualquer banda, de qualquer grupo, tem que ter um baixista e um baterista muito sincado, muito no clique, muito, né? Muito Total. Entrosado para ficar um som bem forte. Bem esse é o alicerce, né? De tudo, assim. Baixo e batera, eu acho que eu vejo como um alicerce mesmo, essa seção rítmica, né? Isso e aí, para você tendo isso bem estruturado, aí a coisa flui, né? Se você quiser subir um prédio de 70 andares, vai estar tudo certo. Ou não. Tá bem estruturado. Tá bem estruturado. E aí teve essa coisa do estúdio, né? Esses toques que foram muito importantes, e aí devagar eu voltei a escutar as coisas, né, que eu comecei a ter essa demanda de gravar música pop, né? E aí eu, bicho, voltei a escutar, a tirar as coisas, a ver o comportamento. E era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa que eu precisava, nossa, bicho, que saco ter que escutar isso para gravar, não era nada disso, era um universo que eu também gostava ali de entender como me colocar. Isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, de... Cara, o que esse som pede de mim? Qual seria o melhor jeito de eu me colocar aqui, né? E isso sempre foi uma coisa que me movimentou, assim, sempre me deu um combustível para estar buscando coisas. E essa experiência do estúdios foi muito importante para mim, assim, para dar uma sentada nas ideias, sabe? Uma organizada. Legal. Então, assim foi como bem... o tocar em baile te dá cancha, o estúdio, essa experiência te dá uma... Com certeza. Estrutura melhor a vida Tem, do inclusive, músico, né? Colibri, um documentário no Netflix que é bem interessante, chama Wrecking Crew, e fala sobre os músicos de estúdio. Em Los Angeles, né, a cena anos 50, 60 estava totalmente focada em Los Angeles, as grandes gravadoras, os grandes estúdios. E assim, músicos que gravaram linhas de baixo que a gente ouve, que a gente tem na cabeça, de muita coisa assim que a gente ouviu, que estourou aí nessa fase e que a gente não faz nem ideia quem é, né? A gente sempre atribui aquela tipo, não, esse grupo, essa banda, mas tinha uma época que assim, existiam uns caras que trabalhavam no estúdio. Aqui no Brasil existiu isso também, isso. Né? Lá atrás, assim, músicos de estúdio e músicos que tocam ao vivo. Eram poucos aliás, alguns amigos nossos, jornalistas, estão fazendo documentários que eu incentivo também, e se eu pudesse fazer, faria também todos, né? Mostrando esses músicos que ficaram
sempre acompanhando diversos cantores e cantoras que eles não tinham nem nome, nem crédito no disco, né? Muito, total. Porque eles eram total. contratados da gravadora, o cara falava, vai ter que fazer uma levada assim, aí os caras Exatamente. faziam, tá? Muito louco. Os Exatamente. Carbonos é um caso muito, muito emblemático. A Aham. banda que tocou com todo mundo, tem muito disco gravado, ninguém nem sabe, né? E eles eram caras de estúdio que resolviam os problemas. O Sim, músico vinha com a canção. É isso aí. É E você isso. está falando desses de estúdio, também tinha os da Motown, né? Que faziam a base Também, para o Marvin Gaye, exatamente. pro É isso. Jackson 5, pro Stevie Wonder, né? O É. James Jamerson, que é o baixista James famoso. Jamerson, sou Esse muito cara fã. era brincadeira, né? Enfim, É. aí é muita Incrível. história, né? E aí, É. qual que é a fase aí? Você já entra já trabalhando com a Vanessa? Quando é que a Vanessa aparece na história aí? Nesse Olha, capítulo? a gente começou a fazer uma coisa junto, eu e a Vanessa, foi 2009, final de 2009. Uhum. A gente tinha uma amiga em comum que eu estava estudando na faculdade, e aí eu sempre com uma pianista chama Juliana Ripke, e uma grande pianista, e ela e eu sempre conversava com ela essa coisa da canção que eu tinha, e nessa época eu não estava com um trabalho de canção e estava muito querendo desenvolver alguma coisa ligada à canção. E aí conversava com ela e tal, e ela falou, pô, tem uma cantora que acho que você vai gostar, Fiva, você precisa conhecer, que é a Vanessa Moreno. E ela mostrou umas gravações da Vanessa, que elas tinham um grupo juntas, que chamava Julietas. Eu acho que elas não chegaram a registrar esse trabalho. Era um grupo só de mulheres, e era um grupo bem bacana, assim. Elas faziam releituras de algumas coisas do Noel. E aí eu ouvi uma coisa dela cantando e falei, bicho do céu, vou tentar ver se ela topa, né? Levantar um negócio. E aí tinham 2 amigos que também tocavam comigo, que era o Zé Luiz Martins, pianista, e o Wagner Vasconcelos, baterista. Pra tocar um cancioneiro mesmo, brasileiro. Não, fala de novo que deu uma cortadinha. Fala de novo, desculpe. E aí a gente... Qual parte será do... Não, você estava montando o grupo, juntando os músicos e a Vanessa Moreno estava entrando na história. Isso, aí a gente juntou, né? Tinham 2 músicos que já tocavam comigo, que eram um pianista e um baterista, o Zé Luiz Martins no piano e o Wagner Vasconcelos, Vaguinho, na bateria. E aí eu, com essa vontade de fazer um trabalho cancional, resolvi convidar a Vanessa, e aí ela topou e a gente começou a fazer esse trabalho. Tocando releituras, assim, não tinha... E aí eu comecei, estava fazendo os arranjos também, estava também praticando essa coisa dos arranjos, né, estudando. E aí a gente tocou um tempo nessa formação, e aí depois a gente trocou, aí entrou outro baterista e outro pianista por conta daquelas coisas de fases, né, que as pessoas vão encerrando ciclos e indo para outras, e a gente vai mudando, né, uma coisa comum de mudar essas formações. E aí entrou outros 2 caras que foram meus irmãos, que moraram junto comigo lá em Tatuí, que é o Paulo Almeida, baterista, e o André Grella, pianista. E a gente morou junto lá e a gente tocava junto o tempo todo. E a gente tem um trio chamado Trio Jabur, tinha, né? Hoje em dia a gente já no... Paulão tá morando em Basel, na Suíça, hoje em dia. E a gente tinha esse grupo, a gente gravou um disco, tem inclusive nas plataformas digitais, Trio Jabur. E a gente estava na fase de estudar a música do Hermeto Pascoal, né? E o nome veio daí, que teve uma fase, né, da vida do Hermeto que ele morou no bairro do Jabur, lá no Rio de Janeiro. E aí tinha a escola Jabur, que eles chamavam, que era essa escola da música do Hermeto, né? Que era uma coisa muito específica, assim. Então realmente tinha uma escola desse tipo de som para aprender essa linguagem, né? Que é o que há na música instrumental brasileira, né? Passar pela experiência de Hermeto Pascoal, né? Isso é muito legal. É um curso, acho que é um outro estágio. Tem o estudo da música e passar por
uma experiência trabalhando com o som do Hermeto Pascoal, né? Uma graduação, muito rica, uma pós-graduação, digamos assim. Por aí mesmo, né? Sim. E aí a gente tinha esse grupo, né, juntos, e aí já teve essa oportunidade. Eu falo, vou chamar os caras, ver se eles topam, né, para tocar, para fazer esse trabalho de canção. E aí a gente começou a fazer, e isso já era 2010. E aí pintou um festival para a gente fazer, que a Vanessa tinha mandado uma música dela, que a gente tinha feito um demo lá, gravado com esse trio. E aí passou num festival lá de Botucatu, inclusive já contei essa história aí, né, no outro episódio. Foi no outro lá em 2018, que foi como surgiu um trabalho que a gente teve, né? Hoje em dia a gente não está mais fazendo, assim, mas um trabalho muito importante, assim, que a gente, para mim, foi muito importante, de baixo e voz, né? E aí surgiu esse trabalho de baixo e voz, porque os músicos, não vou resumindo aqui, porque eu já tô Forrest Gump aqui, né? Forrest Gump é bom. Aí os músicos não podiam, tinha assim a data certa para o festival, passou a música, tinha que ir lá se apresentar, os caras não podiam, não tinham que fazer. E baixo e voz. Aí vamos de baixo e voz. Aí acabou, cara, sendo bacana, assim, a gente, claro, cada dia mais a gente ia tendo essa experiência e ia achando maneiras de soar nessa formação, né? E sempre é uma busca, assim, um desafio. Aí no fim, vocês fizeram quanto? 2 discos, Vem Ver e Cores Vivas, 2 discos. Né? Só de baixo e voz, baixo e voz. O Vem Ver tem várias participações, né? Mas o Cores Vivas realmente tem 2 participações da Fabiana Cosa e da Rosa Passos, que só participações com vozes, né? Mas a base é totalmente baixo e voz mesmo. Aí o entrosamento com a Vanessa foi além da música, né? E aí a gente tem uma filha, né? o cara querendo ser sutil, mas não sendo, né? Gostou dessa, Fih? Eu quis ser sutil, mas não fui. E aí a gente teve uma filha, né? Em 2018, Alice, que é esse presente aí, nossa senhora, não tem nem o que falar, foi aí. E ela sempre participando de tudo, né? Por também, talvez por não ter outra opção, né? Os familiares da Vanessa e os meus também, os meus estão tudo lá no interior, então essa rede de apoio é muito limitada para a gente, né? Então ela está em todo lugar que a gente está. Então não é uma questão de, vou levar a Alice, porque, bicho, tem que levar, não tem o que fazer. Foi aí que quando vocês foram no estúdio em 2018, ela tinha acabado de nascer, né? Em agosto. Exatamente. E ela foi lá participar do programa de rádio, né? Com vocês dois lá, isso. Não é? Desde cedinho. Legal. E aí a gente tem, claro, vários... Vamos, bora. Fale completo. Não, é claro que a gente tem vários amigos que a gente conta, né? Mas que aí vai junto com a gente para dar uma força, que tem fases que é impossível, né? Você levar, você não trabalha, assim, porque eles estão... Agora ela está numa fase atividade total, né? Assim, tipo... Então... Elétrica. Tá plugada, ela tá plugada. Saúde, né? Vamos ouvir mais uma? Bora. O que vai ser agora? Podemos ouvir... A gente já ouviu o Nino e Cal, Visão do Mar, Alice, que aliás a Vanessa canta nessa música, né? A Vanessa tá na participação da Vanessa na música. E Alice. Agora aqui temos Borboleta, Pirataria e Pros Irmãos. Você escolhe uma aqui. Podemos ver Borboleta. Fala um pouquinho da Borboleta. Borboleta foi essa música que tem participação dessas 2 grandes cantoras, né? Que é a Tatiana Parra e a Vanessa Moreno. E esse arranjo veio com a coisa das vozes mesmo, e veio na minha cabeça que eram as 2 mesmo que tinham que cantar isso, que eu queria que elas gravassem. Tem um vídeo, inclusive, né? Nós vamos ver aqui, para quem está acompanhando no YouTube, a gente vai ver o vídeo também, e quem estiver nos acompanhando na rádio vai ouvir. Legal. Então, vamos ver? Vídeo Bora. Vamos lá. Roda. Bora.
Estamos de volta com o Fi Maróstica, também conhecido como Felipe, lá na turma lá de Ourinhos, lá da família dele. Turma brava. Felipe, a turma brava de Ourinhos. Você vai para lá de vez em quando? Ainda não? Tem ido pouco? Vou sim. Nessa pandemia você ficou meio fora, né? Não teve como. Eu cheguei aí no final do ano, né? Fui com a Alice para lá, mas vou pouco, né, Colibri? Aquela correria total. E assim, não é pertinho, né? Então tem que pelo menos ter uns 2 diazinhos aí para não fazer aquele bate-volta muito doido. Que aí é cansativo, tem que ir a Alice junto. O negócio é é. complicado, não é? Tem que ter uma estrutura. Agora, quando você lançou o trabalho esse ano, e você tem alguma perspectiva? Claro, falar isso até é meio, né? Temos que esperar a vacina e tal, mas você está com vontade, e já deve ter planejado, um show, uma apresentação live, não sei, ou ao vivo, com o público depois da vacina. O que você organizou? Porque é tão legal o trabalho que você fez, né? Estúdio, de repente, você tá pondo os clipes, está fazendo as coisas todas, está divulgando aqui com a gente, mas aí o negócio de tocar ao vivo, você que é o cara que gosta de tocar ao vivo, o que você está pensando? Fazer uma live com esse trabalho? Então, esperar depois da vacina, sei lá. Não, eu acho que logo mais vai rolar, viu, Colibri? A gente está negociando. Você está otimista? Aí. Eu tô. Olha, e pergunta difícil essa nesses tempos, né? É de sacanagem que eu faço. Ninguém pode ficar muito otimista no momento, né? Nesses momentos. Não dá. Então é só a perspectiva de poder não perder, né, um trabalho tão bacana para as pessoas verem ao vivo ou pela live. Se você inventar uma live. Não, a gente vai fazer, vai rolar uma live. Eu estou inclusive negociando isso aí. Logo mais a gente vai ter umas novidades aí, mas vai ter sim, antes da vacina, nesse formato sem público, né? Como live mesmo, mas a gente tenho vontade, e eu acho que vai dar certo de viabilizar esse show aí online, logo mais. Então a gente vai poder ver esse show Visão do Mar ao vivo pela internet ou depois da vacina, claro, vocês tocando. Bom, ao vivo vão fazer de qualquer forma, né? Só que precisa ver se vai ter com público ou sem público. Ou depois da vacina e tal. Se bem que essas pessoas não estão nem esperando mais essa história, né? Estão procurando fazer uma live, dar um jeito. Sim. Você gosta do modelo de ir no palco, que você é um cara de muito show, né? Ir no palco tocar, mesmo sem público, ou você prefere fazer num estúdio? Como é que é o modelo? Se você for apresentar o Visão do Mar amanhã, vamos fazer esse show aí amanhã, sei lá, né? E aí, como é que faz? Você prefere qual modelo que você prefere? Olha, nesse formato, como está sem público, né? Eu prefiro que seja no estúdio, que é um ambiente mais preparado sonoramente para aquilo acontecer, né? Para o som tá mais bacana. Então, mas claro, cheguei a fazer algumas lives aí nessa pandemia, que era no local, mas sem público. E também foram legais, assim, são experiências diferentes, mas o meu gosto, sendo assim, sem público, eu prefiro no estúdio. Aí tem um som mais redondo e você pode controlar melhor para transmitir uma coisa com qualidade. E também eu imagino que você quer fazer parecido com o que você já gravou, né? Também tem Olha, essa você história, sabe que eu não tenho muito isso, viu, Colibri? Não tem vontade. Porque assim, eu acho que o registro foi muito despretensioso e assim, todo mundo tocando super à vontade, né? Então, com certeza, na próxima vez vão acontecer coisas diferentes. Claro que tem uma estrutura musical de melodia e harmonia a se seguir, mas tudo muito aberto para a gente conversar ali ao vivo também, né? Entre os instrumentos e... Então a gente pode esperar novas versões dessas canções. Novas versões, Certamente. Vamos ouvir mais uma, que a gente tem que ouvir mais um pouquinho do disco. Bora. Tem o Pirataria e tem o Pros Irmãos. Podemos ouvir Pirataria. Pirataria? Fala um pouquinho da Pirataria. Pirataria foi essa que é para outro bichinho também. Foi um passarinho que caiu no quintal e que o cachorro pegou, e aí foi aquela correria, leva para o veterinário, o bichinho estava morrendo, aí conseguimos achar um veterinário domingo de tarde, e aí teve que amputar uma patinha dele, e
E assim, ele era um pintacilgo com canário. Uhum. E aí teve que amputar essa patinha dele, aí acabamos fazendo, falei para o veterinário fazer. E aí, com o tempo, era incrível que a patinha única que ficou dele, a coisa da natureza, né, que é tudo perfeito e as coisas vão se ajustando, foi para o meio do corpinho dele, assim. Então ele tinha uma patinha bem no meio do corpinho, assim. E o nome dele era Pirata, que eu dei o nome de Pirata para ele, Da perna de que pau, é era por isso que era uma perna que tinha uma perna só, tipo isso. Tá E ele bom. e ele cantava, era inacreditável ele cantando, assim, era um negócio de louco mesmo. E ele inspirou essa música aí. Nessa daí é uma que não tem vocaliza, eu tô enganado. Essa não Tem? tem. Essa É não. só vocês quebrando Só tudo o lá no estúdio. clarinete, isso. Clarinete. Então, roda! Estamos de volta aqui com o Fim Maróstica lançando o primeiro álbum solo dele, autoral, Visão do Mar. O Fim Maróstica, para quem não sabe, é produtor musical, é instrumentista,
compositor, arranjador e tocou com todo mundo, né? O cara toca com muita gente. Aí eu pergunto para você, além desse trabalho que a gente está ouvindo aqui, o seu trabalho autoral, né? Tem projetos com outras cantoras, com outros projetos que você que você já pode adiantar aqui para a gente, que vai ser lançado esse ano? O que você pode nos dizer? Sim, olha, Teve o assim, disco da Fabiana Cotts do ano passado, né? Não esqueci. Isso, teve esse disco da Fabiana Cosa, que a gente lançou durante a pandemia, né? Foi um disco que eu produzi, fiz os arranjos, disco chamado Dos Santos, e para quem puder aí, quiser conferir. E foi para mim assim uma experiência incrível, assim. Eu sempre fui muito fã da Fabiana, né? Já estava tendo a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ela, mas não nessa função, né? De arranjar as coisas, de produzir. Então é um disco assim é um disco de 19 faixas. Olha só. Nessa fase não é uma coisa tão convencional, né? Que as coisas estão cada vez mais rápidas e as pessoas impacientes e não conseguem ouvir uma faixa até o final, né? Se passar de 2 minutos e 40, tipo, já é essa coisa do acesso fácil. Eu tô falando isso para das pessoas mais novas, né? Eu vejo assim meus familiares que são bem mais novos e às vezes vão mostrar alguma coisa de música para mim, tipo, eles mostram... Cara, não ouve uma faixa inteira, né? Não ouve. Eles mostram 5 músicas em 2 minutos, assim. Daí eu falo, bicho, mas e o final da música? Não, você tirou também, que às vezes vai mostrar, né? Ô, filho, aprendi essa música, olha aqui. Isso aqui, isso. Daí, cara, tocou metade da música. Tem essa aqui também. Não, calma. Mas você sabe, é diferente o final da outra aquela música. coisa das mídias sociais, né? Basicamente, e de você ter acesso randômico, né? Como que o pessoal fala. Você vai cortando uma para outra, Tem um cara que fez um estudo que você tem que pegar o ouvinte em 10 segundos. Eu acho meio louco essas questões colocadas, né? Como estudiosos. Em 10 segundos você tem que segurar o cara para ver se o cara segue o resto do... Quer dizer, é uma loucura, porque todo mundo vai acessando a música com muita rapidez, como Spotify, essas coisas. Então, o cara vai clicando, já vai entrando para outra. É uma geração do touchscreen que vai virando, que vai mudando com rapidez. É meio louco, mas ao mesmo tempo ninguém ouve nada inteiro, né? Também tem essa, né? Tem essa. Então o nosso programa aqui é na contramão, por exemplo, a gente toca o disco inteiro do cara. Total, é demais, é incrível. E essa coisa de bater papo, é cada vez mais tipo, bicho, fica quieto, não tem tempo, você tem que falar tudo isso em 3 minutos e 20. Bom, então teve a experiência da Fabiana do ano passado, muito legal, que você participou. Do ano passado, E agora, que tá, já tem coisa pronta? Tem projeto com a Vanessa? Ou vocês estão fazendo cada uma coisa? Não tem. O duo a gente realmente deu uma parada. Uma parada. E agora tem alguns projetos para rolar aí de cantoras que ainda não dá para adiantar assim, porque tá tudo no começo da conversa. E você sabe que eu dou um spoiler direto, né? Então você já percebeu que se você der uma vacilada, você acaba falando aqui que eu provoco, né? É bom demais. Não, mas vão rolar, tem várias coisas para rolar aí. Mas sempre na área de produção ou como músico só? Ou produção, ou como arranjador? Esses são produção e como arranjador também. Esses que tem uns 2 aí para rolar que já está praticamente fechado assim para fazer. Que você não vai falar, mas eu sou agora, ainda não... Ainda não dá, porque realmente, como a gente não bateu o martelo, né? Então, claro, também ainda legal. Não dá. Também se tivesse já rolando, eu tenho certeza que você ia contar para nós. Não, com certeza, não tem. Legal. E eu tô começando a gravar também um disco agora solo mesmo, só de contrabaixo. Então, tô me aventurando nessa... Que legal! Só de contrabaixo? Só contrabaixo? Só contrabaixo, só. Você pode fazer contrabaixo 1, 2 e 3 ou é só um mesmo? Então, agora eu vou gravar algumas faixas assim, com overdub, né, para ter umas coisas, mas quero gravar muitas com o que dá para explorar nele ali
no live mesmo, né? Com Uhum. as possibilidades e tudo, mas, claro, para ir mudando a sonoridade, para ir tendo esse refresco aí, algumas faixas vou gravar mais de um baixo, e gravar as percussões no baixo acústico, algumas coisas de voz, de coro, mas estou me E você aventurando está aí cantando nessa... também, Fih? Porque eu vou perguntar, eu sei que você acompanha grandes cantores, às vezes dá uma inibida, né? Porque cantam muito, né? Ixi, você é doido. E aí você Fabiana vai vendo que... Costa, a Vanessa Moreno, mas é É, brincadeira, né? Então, não, e é punk mesmo, assim, porque realmente a hora que você abre a boca, você vai vendo que é uma coisa bem complexa de você fazer bem, né? orgânica, como você diz. É. Então, mas inclusive nesse disco vai ter coisas aí que eu vou cantar mesmo. Tem coisa com letra e tudo, esse de contrabaixo solo. Hum. E assim, já fazia, né? Tem coisa no show da Fabiana, já cantava umas coisas. Com a Vanessa já fazia aquela coisa dos vocalizes, de percussão vocal. E aí nesse eu vou me arriscar mesmo, tem coisa com letra aí. Opa, então agora Deus que sim. me ajude. Então, então vamos acrescentar, além do compositor, instrumentista, arranjador, produtor musical, contrabaixista, né? Letrista e cantor. Pronto. Não, vixe, esse não dá Fecha para pôr, tudo. não. Então tá. Ô, Fih, um abração É, para você, para toda a família, sua saúde. E a obrigado. gente vai ficar ouvindo agora para encerrar pros irmãos, né? Se quiser falar um pouquinho dessa música, que tem quem que tá cantando? A Tatiana Parra Tatiana Pá, tá nessa, né? No Pros Irmãos. tá. Se você quiser falar um pouquinho da canção antes da gente se despedir, diga lá. Obrigado demais, Colibri. Pô, agradeço aí o espaço, o convite, sempre um prazer bater um papo com você. E a todos os ouvintes, né? Beijo grande para todo mundo aí, né? Muita fé aí nessa fase, né? É a única coisa que a gente Que pode, nos resta. que nos resta. E vamos que vamos, né? Que as coisas vão acontecendo aí como tem que acontecer e melhorar, se Deus quiser, aí daqui a pouco, né? Uhum. E obrigado mesmo pelo É convite. isso. Sempre E uma para os alegria, uma irmãos, honra fala um estar aqui. pouquinho para os irmãos. Para os Foi para os irmãos tem a irmãos? participação, foi para os meus irmãos, só que Claro. abrangendo como a gente fala. Eu tenho 2 irmãos, né, o Leonardo e o Arthur, e a gente sempre teve muita ligação com o futebol, né? Eu e meu irmão mais velho, eu cheguei a jogar e tal, na fase de Essa parte você adolescente. não falou do jogador de futebol, mas Então, tudo bem. esqueci. Tudo bem. Outra oportunidade a gente entra nesse. Mas aí eu fiz essa música pensando nesse clima mesmo que eu e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo tem 8 anos de diferença de mim, então já foi uma coisa um pouco mais distante assim, Sim, e de coisa de cuidados que eu tinha com ele, era diferente já claro. a relação, né? Agora com meu irmão mais velho, a gente cresceu junto assim, e a gente jogava bola junto. Então a gente treinava de segunda a sábado e chegava dos treinos e ficava jogando bola na casa dos meus pais, Jogava treino, lá em assim, era Ourinhos, um time. viciado. Chegaram ao time profissional? Não, não. Chegaram algum. Cheguei a ir para o Atlético Paranaense na categoria de base, meu irmão também teve umas Olha coisas de aí, tá peneira vendo? que a gente ia, enfim, mas não fomos para frente, assim, nessa ideia. A música Mas agradece. A música agradece que vocês não foram jogador de futebol. não, mas aí tem esse climão, assim, um clima que eu gostava muito, que eu sempre tinha, assim, com meu irmão, dessa coisa de estar junto, de bater uma bola, É. de fazer festa junto e de gostar Então de é para estar os junto. irmãos de sangue e para os irmãos de E fé, os para os amigos. irmãos todos, Tá legal. Então, outro Com a irmão aqui, ó, participação da da grande, Tatiana Parra. que eu sou fã demais também. Super gente boa. Então vamos lá. Um abraço Valeu aqui do demais, irmão aqui Colibri. da Rádio Brasil Irmão, Atual e até a obrigado próxima. demais, viu? Saúde para você. Beijo grande. Outro. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.